Olá a todos, eu sou o Alan Meiroz e hoje estou aqui para gravar mais um episódio do TsukiCast. TsukiCast é o nosso podcast de reflexões sobre animes e que traz ponderamentos sobre os temas deles. E hoje eu vou fazer um formato um pouco diferente. Nós estamos fazendo uma reestruturação na forma que a gente faz os podcasts. Então, se vocês acharem estranho que não tem tanta conversação assim entre mim e o Breno Okami, é porque nós estamos fazendo uma dinâmica de gravações separadas. Aí vocês nos dizem se ficou melhor ou pior, e aí depois, se gostarem, a gente continua fazendo esse formato. A gente vai tentar fazer mais vezes. Para o nosso terceiro episódio, nós trouxemos o anime chamado NHK, ou melhor dizendo, NHK Nyokoso, ou melhor dizendo, Welcome to NHK. Tem várias versões do nome, mas aqui nós vamos chamar de NHK para ficar mais fácil. Ele é um anime mais de drama psicológico com um toque de comédia, e ele tem a proposta de trazer uma pessoa isolada socialmente, e trazer as suas angústias, medos, passado. Porque, tipo, o protagonista, ele é basicamente um hikikomori, que é um tipo de termo que usam no Japão para pessoas que não trabalham, não estudam e ficam isoladas no próprio quarto e sustentadas por familiares, normalmente. E aí o nosso protagonista, né, desse anime, que é o Sato, ele se encontra nessa situação. E eventualmente ele se vê tendo a possibilidade de ser salvo por uma menina chamada Misaki, da qual apresenta um contrato para ele que diz que vai tirar ele dessa vida e ensinar ele a como se reintegrar na sociedade. Basicamente a premissa é essa. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de citar é que esse anime ele tem uma coisa interessante de que, se você for seguir aquela regra dos 3 episódios, do qual a cena dos animes barra Senotaku propaga, que é tipo, você assiste 3 episódios, se você curtiu, você continua, se você não curtiu, você para ali. Se você for a partir disso, você vai tomar um susto, vai se surpreender. Por quê? O terceiro episódio de NHK, ele é muito chocante. Ele traz um tema pesado e que não é pra todo mundo. Então, se você não tá disposto a ver uma pessoa se afundando em temas pesados, caindo, se levantando de novo e depois caindo de novo em coisas ruins, se esse tipo de coisa dá algum tipo de gatilho em você, ou se você simplesmente não gosta mesmo, não vale a pena. Mas definitivamente é interessante, porque nem toda obra traz um personagem tão humanizado assim, dessa maneira, do qual se vê num tipo de looping de merda, desse jeito. E a partir disso, dá pra meio que traçar uma linha de como que funciona a estrutura desse anime. Bem, basicamente, ele vai numa sequência de sketches, basicamente. Que são temas curtos, né? São arcos curtos, primeiro. Do qual tem um pouco de comédia e tem um pouco de drama. Quase como uma tragicomédia. E aí depois ele vai fazendo arcos mais longos de história, né? Que vão se conectando de uma maneira mais orgânica. E aí você se pergunta, tá, mas como que isso se encaixa no looping de merda que você citou? Bem, basicamente é porque os arcos eles se tratam de cada um meio que de uma queda diferente do Sato em alguma tipo de armadilha mental, tipo, coisa, em algum tipo de vício, ou ele é enganado, coisas do tipo. Por exemplo, um dos primeiros arcos que tem é o Sato ele tendo contato com jogos eroge. E eroge são o quê? São um tipo de jogo que são visual novels, do qual tem um contexto erótico normalmente. E aí, a partir disso, esses jogos são apresentados para ele por um amigo e ele começa a ficar viciado nisso. E a partir disso, ele vai começando a ficar só consumindo esse tipo de coisa. E aí, eventualmente, um amigo dele dá um tipo de material que ele diz que é de pesquisa pra ele, mas na verdade é só simplesmente pornografia.
E aí ele começa a ficar afundado naquilo. Ele se. Não é se contorce a palavra. Ele meio que se. Se destrói fazendo isso. E aí depois no final do episódio ele pior ainda. Eu não vou entrar em detalhes, mas enfim. E aí ele acaba esbarrando com a Misaki na rua e ele fica totalmente transtornado, começa a sair gritando, correndo. Enfim. Esse é o terceiro episódio. Eu dei só um contexto leve assim de como mais ou menos que funciona essa estrutura. E aí, tipo, os episódios vão nesse ritmo normalmente. Tipo, ele vai, se sucumbe a alguma coisa, aí depois você vê que ele tá melhorando um pouco, ele faz algum tipo de progresso, mas aí eventualmente ele se ferra de novo, saca? Bem, e aí depois dessa descrição fica meio que a pergunta: o Sato, ele é uma boa pessoa? Bem, não exatamente. Ele é uma pessoa que ele faz mais mal pra ele mesmo do que necessariamente pros outros. Então, por isso que eu não sei dizer se as ações dele são justificáveis ou não, porque, tipo, ele faz tanto mal pra ele, saca? Tipo, ele vai, fica bolando coisas na cabeça dele de paranoias, que inclusive eu vou citar mais pra frente, né, que além de tudo isso, o Sato, ele ainda por cima, ele é paranoico mesmo. Tipo, ele acredita que tem uma sociedade secreta que existe no mundo dele que quer ferrar a vida dele e fazer ele se tornar um hikikomori e ficar nessa vida pra sempre. Aliás, é por isso que o nome do anime é NHK, porque ele pensa que a NHK, que inclusive existe na vida real, é uma emissora de TV japonesa bem famosa. Ele acredita que essa emissora ela é responsável por todos os males do mundo e tá querendo ferrar com a vida dele. Basicamente, o equivalente seria que você pensar. O equivalente brasileiro seria você pensar que o SBT é o inimigo do planeta todo e ele quer acabar com a sua raça. E eles até tratam essa premissa de uma maneira bem lúdica. Porque quando o Sato começa a delirar com isso, começa a aparecer uns bichinhos meio estranhos. Começa a aparecer objetos domésticos com vida. Tipo, a TV dele começa a falar com ele. Ou a geladeira dele também. Aí desgraça tudo, né? E claro, além dessas paranoias mais incomuns, que normalmente não acontecem com as pessoas, tem outras questões que ele passa que são mais próximas da realidade. São coisas que são possivelmente identificáveis em outras pessoas. Por exemplo, ele tem uma questão de que ele acha que as pessoas estão rindo dele por trás, estão falando dele, sabe? De uma forma negativa. E isso é um tipo de paranoia que, inclusive, eu já passei em algum momento, né? De pensar que, tipo, eu saí de um ambiente e pensar que a pessoa que ficou lá tava falando alguma coisa sobre mim. E não que isso seja uma coisa real, mas é uma ansiedade real. Não no sentido de que ela realmente está acontecendo, mas que, tipo, é uma coisa que as pessoas podem acabar pensando, uma preocupação que uma pessoa pode ter. Inclusive, um dos motivos de eu estar revisitando esse anime é porque ele me lembra de um momento muito ruim da minha vida que eu já passei. Eu, Alan Meiroz, já estive numa situação ruim, não igual, né, a dele, mas uma situação paralela. Eu tinha assistido esse anime na época da escola, né? Se tornou um dos meus favoritos, inclusive. Ele e Hunter vs Hunter são os meus animes favoritos da vida, assim, que eu vou levar pra sempre. E na época eu tinha gostado, mas eu acho que eu não tinha entendido completamente. Aí depois, no meio tempo entre eu ter assistido esse anime a primeira vez e ter assistido agora na segunda, aconteceram vários eventos. Em 2022, eu cheguei a ter uma espécie de surto. E nesse período eu passei por muitas coisas mentalmente, sabe? Foi um período realmente muito difícil, do qual eu eu alucinei com coisas, eu cheguei a ficar, que nem eu tinha dito, paranoico. E também
eu perdi noção de certas coisas, tipo noção de tempo, noção de espaço, noção de quem eu exatamente era, de quem eu era. É uma coisa que é estranha de se falar, mas eu entendo bem a dor dele de estar perdido. Claro que não é exatamente igual, né? Mas eu consigo compreender como que é essa sensação de você tá fora do controle. Essa coisa de você achar que as coisas em torno de você estão se revoltando contra você, que não é sua culpa. E no meu caso, eu acho que a culpa não era mesmo, porque eu tava fora de mim. Agora, no caso dele, já é mais de se refletir. Bem, será que ele realmente estava com algum tipo de problema mental? Em algum nível eu acredito que sim. Mas boa parte do que colocou ele naquela situação de hikikomori, eu acho que boa parte foi culpa dele. Eu não sei o que o Breno Okami acha, mas pelo menos na minha visão, eu acredito que boa parte do que fez ele chegar no ponto de ter largado tudo foi culpa dele. Mas ele não conseguia perceber isso porque ele estava alienado. Então, porque tipo assim, o Sato, ele, de certa forma, apesar dele estar num estado mental merda e só sobrevivendo, ele ainda assim é uma pessoa privilegiada. Por quê? Porque ele não tá tendo que trabalhar pelo próprio sustento. Ele tá sendo sustentado pelos pais dele que estão distantes, né, em outra casa, mas estão fornecendo dinheiro para ele. E nem todo mundo tem acesso a esse tipo de coisa, sabe? Você não ter que se esforçar pelo que você tem é uma coisa de pouco, sabe? Não é toda pessoa que consegue ganhar tudo isso para poder sustentar a própria casa e sustentar a casa de uma outra pessoa que não trabalha, saca? Então, tipo, talvez ele não consiga perceber isso, ou ele até tenta não pensar sobre isso, né? Provavelmente, mas... E você consegue ver que ele é uma pessoa que não conseguiu se adaptar ao ato de crescer. Porque desde a época que ele era do ensino médio, né? Você vê em alguns períodos que ele era depressivo nas cenas. Ele já tinha uma posição meio pessimista em relação à vida. Então, tipo, quando ele saiu... Isso mostra no primeiro episódio, se eu não me engano. Que quando ele saiu do ensino médio, terminou, e ia pra faculdade, ele ficou desesperado, porque ele saiu na rua e tava achando que as pessoas estavam julgando ele e falando coisas terríveis ali, cochichando. E aí ele foi e se trancou no quarto e ficou 4 anos da vida dele trancado. Pra você ter noção, tipo, isso é muito tempo. Tipo, o nível de problema mental que você tem que ter pra conseguir ficar todo esse tempo trancado. Até tipo, realmente ele... Meu Deus. Eu parei pra pensar agora, realmente, tipo, é muito bizarro isso. Porque basicamente toda a premissa do anime demorou 4 anos pra poder acontecer. Ele ficou 4 anos sem fazer nada. Só fomentando ali, só alimentando a teoria da conspiração dele. Inclusive é meio estranho até você parar pra pensar, ué, da onde que surgiu esse tipo de ideia na cabeça dele? E meio que tem um personagem que é fonte disso, que é a amiga da escola dele, que se chama Hitomi. Eventualmente ela aparece novamente na história, ela dá as caras, e não são com coisas muito boas. Mas enfim, foco. A gente vai falar de personagem por personagem para poder dar um panorama geral sobre os problemas de cada um e as questões que eles trazem. Então a gente vai finalizar essa questão do Sato e tratar agora dos outros personagens mais importantes da trama. Bem, agora nós vamos falar sobre a segunda personagem mais importante da narrativa. Que no caso, inclusive eu descobri uma palavra muito interessante para descrever personagens secundários, que se chama deuteragonista.
deuteragonista são o segundo personagem mais importante de uma história. Mas enfim, coisa aleatória. A Misaki, ela pro Sato no início ela é uma questão de muito mistério. Porque ele não sabe muito bem por que ela se aproximou dele, porque parece uma coisa muito aleatória. Uma garota querer salvar um cara que tá completamente perdido por nada, sendo que nem é próximo dela. Eles são completamente desconhecidos. Mas aí, conforme vai passando os episódios, inclusive demora pra você ir descobrindo isso, que ela tem uma questão muito mais profunda de ser uma pessoa sozinha também, e de ela ter os seus próprios problemas que são expressados pela maneira como ela age. Mas vamos por partes. A primeira coisa curiosa da Misaki é que ela interage com o Sato através de contratos. Como foi citado anteriormente, a primeira coisa que ela faz pra ele é apresentar um contrato de como se ela estivesse ensinando ele a ser uma pessoa normal. É uma coisa até muito burocrática, de certa forma, você querer regrar toda uma interação. Mas isso eu acredito que seja devido ao fato de ela não saber interagir direito com as pessoas. Ela é uma pessoa sozinha também. Apesar de que ela tem algumas pessoas que apoiam ela, mas obviamente ela se sente sozinha. Você percebe isso depois de assistir o anime todo. E por isso ela também expressa certos sinais de não saber conversar direito, não saber interagir direito. Então, esse contrato é uma maneira meio que segura para ela interagir com o Sato. É uma maneira para deixar a relação deles controlada através de regras pré-impostas por papéis, literalmente. O papel dela é de professora para ele e o papel do Sato é de aluno. E isso se estende para outras coisas também. Ela estabelece outro tipo de papéis. Ela estabelece uma questão de papel de inferioridade pro Sato e um papel de superioridade para ela. Porque inclusive uma das coisas que ela tenta ensinar para ele é uma técnica de conversação onde você menospreza o outro com quem você está conversando para que você consiga falar melhor. E ela diz que ela usa essa técnica. Então aí você já fica, opa, então ela deve usar no Sato. Apesar de, no momento do episódio que ela cita isso, ela negar que ela usa nele, obviamente ela deve pensar isso. E aí, futuramente, você tem a confirmação. Porque tem um arco mais pra frente, que eu não vou entrar em tantos detalhes porque aborda um tema muito pesado também, equivalente ao do episódio 3 que eu citei. Não é o mesmo tema, mas o peso é parecido, né? Que ela chama o Sato, ela quer convencer ele de uma coisa, e ela convence de uma maneira terrível. Ela começa a falar, não, você não pode fazer isso porque você é um lixo, você é pior do que lixo. Eu preciso de você por causa disso. E aí você fica meio confuso, porque tipo, tá, se você odeia ele tanto assim, por que você precisa dele? E é essa a questão principal do personagem dela. Ela precisa menosprezar alguém tanto para ela se sentir alguém, porque ela, sem esse menosprezo, ela não consegue se sentir uma pessoa de valor. Ela já se sente inferior a todo mundo e ela precisa encontrar alguém que ela tenha certeza que é tão ferrado, tão lascado, que não vai ter como ela ser pior que aquela pessoa, sabe? E por outros aspectos também você percebe que ela é uma pessoa realmente muito solitária, porque pra ela chegar num cara que ela não conhece e querer criar um relacionamento de romance com uma pessoa que tem um caráter duvidoso, ela deve estar realmente muito abalada nesse sentido, sabe? E no último arco do anime, que é mais focado nela, você consegue ver claramente que ela tem realmente uma dependência muito forte no Sato, nesse relacionamento que eles têm. Porque a partir do momento onde ele nega ela, quando ele deixa de precisar dela, aí ela completamente quebra por dentro. Ela começa a ficar instável e toma atitudes que não são muito legais. É quase como que ela quer que ele siga os ensinamentos dela para se tornar alguém melhor,
mas ao mesmo tempo ela não quer que ele se aprimore o suficiente pra não depender dela. É uma relação manipulativa, uma relação tóxica, basicamente. Agora eu vou falar um pouco sobre um outro personagem do qual eu não citei tanto ainda, que é o Yamazaki. Ele é o melhor amigo, não melhor amigo, né, mas é um amigo do Sato que mora do lado dele, no apartamento do lado, e ele tem uma questão de ser bem nerd, na verdade. Ele é mais nerd que o Sato ainda. Inclusive foi ele que apresentou a questão dos jogos lá pra ele. Mas diferente do Sato, ele não tá tão afundado assim na questão mental dele. Tipo, ele tem, claro, alguns problemas, mas ele não se é incapacitado de agir. Ele tem uma questão de ter raiva de mulheres por conta de coisas que aconteceram com ele no passado, de situações injustas, situações onde ele se sentiu desvalorizado. Que a partir disso ele foi construindo o caráter dele em volta de escapar dessa realidade e se afundar em jogos de relacionamento. Mas uma coisa que é bem contrastante é que, apesar de tudo isso, ele ainda tenta buscar relações reais. Ele vai para uma escola de desenvolvimento de jogos e lá tem uma garota que ele gosta e ele tenta interagir com ela. Ele mesmo, ele foi da casa antiga dele para Tóquio com o próprio dinheiro, com o próprio esforço dele. Ele não tá dependendo de ninguém. Ele juntou dinheiro de vários bicos e juntou para ir para lá e passar a vida dele lá para seguir o sonho dele, que era se tornar um desenvolvedor de jogos. Então aí você já percebe que tem uma questão mais de iniciativa dele e falha. Ao contrário do Sato, que é mais inerte, digamos assim. A tentativa dele são coisas mais impactantes. O Sato, ele tá dando passos pequenos ainda, comparado com o Yamazaki. E aí, a partir da visão desses dois personagens, do Yamazaki e do Sato, veio uma questão na nossa mente que era mais sobre analisar como que a mente de um homem, do qual ele fica isolado socialmente, tem sobre as mulheres. E aí a gente pensou que seria interessante trazer a visão de uma mulher que tivesse assistido o anime, sabe? Porque ia dar uma visão mais ampla pra gente poder discutir. Então, aqui nós seguimos com um áudio de uma colega minha para poder desenvolver mais esse assunto. Então, eu acho que essa pergunta, ela se liga com a parte dos temas adultos, né, por causa da pornografia, já que as mulheres no NHK, elas são vistas de uma forma são retratadas, né, de uma forma bem sexual. E eu acho que o porquê disso seria que, como o Sato, ele é uma pessoa muito sozinha, ele busca uma conexão mais profunda com alguém, e no caso esse alguém seria uma mulher. E como na sociedade a gente já retrata esses relacionamentos entre homem e mulher de uma forma muito sexual, para a parte da mulher, a mulher é muito objetificada, é a mesma coisa que acontece no anime. E eu acredito que o Sato, ele enxerga a Misaki como uma extensão da mãe. Porque isso é uma coisa muito comum nos relacionamentos, que geralmente a mulher, ela é uma extensão da sua mãe. Então, ela que cuida de você como sua mãe cuidaria. E então as mulheres, elas, além de serem objetificadas como algo sexual, também é como alguém que te faz favores, alguém que cuida de você, que cuida da sua vida, mais do que é da dela. E eu acho que isso faz bem sentido como o ponto principal do anime, que é que ninguém vai vir te salvar. No NHK, a Misaki tenta salvar o Sato, mas na vida real ninguém vai te salvar. E é mais ou menos isso que acontece com o irmão da Hitomi. Quando ele fica sem a Hitomi, é que ele melhora. E isso seria mais ou menos como aconteceria na vida real, porque não vai ter alguém sempre com você para cuidar de você, para te fazer esses favores, para fazer você voltar a ter uma vida normal, igual a Misaki tenta fazer com o Sato em NHK.
Então, aí vocês ficaram com o ponto de vista da nossa colega. Eu achei muito curioso que ela citou até um aspecto que lembra um pouco o complexo de Édipo, que Freud explica, né? Que o homem ele busca numa mulher os aspectos que lembrem a mãe dele, e a mulher busca aspectos num homem que lembrem o pai dela. É bem interessante, pesquisem. Mas enfim, tem uma coisa que me faz pensar a partir desse áudio, a partir do que eu assisti, que é tipo, meio que a mente ela vai criando fantasias e delírios sobre as mulheres em torno deles, né? E consequentemente eles começam a ter raiva e rancor delas porque eles não se sentem amados, eles não conseguem criar esse laço com elas e acabam ficando sem amor interno e amor externo. Porque perceptivelmente eles já não gostam muito de si mesmo. O Yamazaki e o Sato não gostam tanto assim de si mesmos. Se consideram fracassados. E o amor externo já sem comentários, né? Então aí o que resta é a satisfação a partir da mídia. Eles vão atrás do quê? De programas de TV, animes, eroges, como o Yamazaki vai atrás, e pornografia, como o Sato vai atrás, né? E a partir desse conjunto de figuras femininas de várias mídias diferentes, elas acabam se tornando pura mercadoria na sociedade. E acabam alimentando uma indústria que só se baseia por esse desejo de uma coisa que eles não têm, sabe? Desse vazio, essa ausência que eles têm dentro deles. E aí nesse ponto eu já tô expandindo até pra fora do anime, eu tô expandindo até pro mundo real, porque esse é um tipo de mídia que existe no mundo real. A mídia da ausência. Tipo, você vai e quer consumir uma coisa porque você não tem acesso a ela. Você não tem acesso a romance na sua vida, você vai consumir uma coisa de romance, sabe? E aí isso faz eu me perguntar, será que compensa fazer isso? Você vai se sentir melhor fazendo isso? Vai se sentir melhor com você mesmo? Será que os homens só passam por isso? Será que as mulheres talvez não passem por isso também? De querer consumir uma mídia que preencha a necessidade dela de uma coisa que ela não tem na vida real? É isso que a gente vai explorar no próximo tópico.